Olá, meus amigos da Encontro, é muito bom estar com vocês. Nós queremos iniciar essa nossa série, onde queremos falar sobre justiça, com uma breve pausa, já de início, para refletir um pouco sobre esta preciosa palavra das Escrituras. Para comigo por alguns instantes. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que o Senhor dos Exércitos, o Senhor de toda força e de todo poder, diz que o negócio não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito dele que as coisas acontecem. No último dia 10 de setembro, Charlie Kirk, com 31 anos de idade, casado, pai de 2 filhos pequenos, um ativista político conservador norte-americano, autor e personalidade da mídia, foi assassinado por um disparo de uma arma de fogo, enquanto discursava para uma audiência jovem, em sua maioria estudantes na universidade no Vale de Utah, em Oregon, nos Estados Unidos. Além de sua militância política, Charlie se tornou conhecido, entre outras coisas, por criar ambientes de discussão, especialmente entre jovens dos Estados Unidos, a respeito de temas como aborto, sexualidade, racismo, ideologia de gênero, porte de armas e outros mais. Kirk tinha uma capacidade interessante de conversar sobre temas polêmicos, mesmo em ambientes de discordância sem gerar conflitos. Ele dizia: a discordância é uma parte saudável de nossos sistemas. Meus amigos, nós estamos imersos em um universo de injustiças. É verdade. Vivemos em um mundo de desigualdades e injustiças, elas estão por toda parte. Quando não é um delegado assassinado pelo PCC, é bebida adulterada com metanol, veja o absurdo. Ou em outro momento a gente é confrontado com notícias de um país onde uns poucos têm muito e muitos têm pouco. E assim nós poderíamos fazer aqui uma grande lista de situações de injustiças nas quais nós estamos imersos o tempo todo. O que aconteceu com Charlie foi algo totalmente lamentável, reflexo de uma sociedade doente, desconectada e injusta, imersa numa cultura do ódio. Uma mulher perdeu seu marido, 2 crianças irão crescer sem o seu pai. Parece-nos cada vez mais difícil conviver com quem pensa diferente. Os grupos de WhatsApp de família que o digam, difícil, não é? Queremos justiça, parece ser o clamor de todo mundo em todo tempo. Mas vamos olhar mais de perto aquilo que aconteceu em setembro ali nos Estados Unidos e alguns personagens envolvidos nesta trama. Vejamos, vamos olhar mais de perto esta cena e este cenário da morte e do assassinato de Charlie Kirk. Eu queria chamar a atenção para 3 personagens que estavam presentes em todo esse cenário, porque elas revelam 3 conceitos diferentes e compreensões diferentes de justiça que as pessoas têm hoje. A primeira delas é o presidente americano. Ele, quando soube do assassinato, ele disse a seguinte frase: a arma estava apontada para Charlie, mas a bala estava apontada para todos nós.
essa bala estava apontada para cada um de nós. Espero que o assassino seja condenado à pena de morte. Percebe o tom dessa frase do presidente? Interessante também observar a reação do pai do atirador, Matt Robinson. Quando ele soube do acontecido, e em algumas imagens na TV, ele suspeitou de que o assassino pudesse ser o seu filho. Ele acionou o pastor da família evangélica, para que este convencesse o filho a se entregar. Reação interessante, não é? Um senso de justiça muito claro. Mas surpreendente mesmo foi a atitude da viúva, Erika Kirk. Dirigindo-se ao atirador, ela disse, entre outras coisas, eu perdoo você, porque o que o meu marido queria era justamente salvar jovens iguais a você. Quais ou com quais destas três respostas você e eu nos identificamos? A primeira delas é claramente um discurso de ódio que busca vingança. A segunda é muito claramente motivada por um discurso de justiça, de que o mal tem que ser punido. E a terceira reação da viúva, ela naturalmente reconhece a justiça, mas ela vai além da justiça quando ela estende a possibilidade de perdão. O que aconteceu com Charlie Kirk, meus amigos, naturalmente é inaceitável. Coisas assim não poderiam e não deveriam acontecer. Mas a gente precisa registrar que ele fez o que fez, não porque ele era negro, que é o que muitas vezes se acha, porque ele era branco. Ele não fez o que ele fez porque ele era gay, ele era hétero. Ele não fez o que ele fez porque ele era imigrante, ele era americano. Ele não fez o que ele fez porque ele era muçulmano, porque ele era de uma família cristã. Ele não fez o que ele fez porque ele era democrata, mas a sua família era republicana, o mesmo partido do presidente, conservadora, que tinha armas em casa. Ele fez o que fez, não por causa da sua origem social, étnica ou religiosa, mas ele fez o que ele fez porque ele era ser humano, como tantos outros, talvez nós também, que adotam a justiça própria como a única e verdadeira justiça. Aliás, quando se trata de justiça, nós temos dois problemas. Dá uma olhada nesse quadro. Veja, dois problemas quando nós trabalhamos o tema justiça ou na nossa compreensão de justiça. Normalmente nós temos dois pesos e duas medidas. Para mim e para os meus vale uma justiça, um direito. Para os outros vale o rigor da lei. Se o juiz decide o que me agrada, ele é um bom juiz. Se ele decide o que não me agrada, a justiça é injusta. O segundo problema é o problema da justiça própria. O que eu penso é justo e certo. O que o outro pensa naturalmente está errado. E o pior, nós vivemos em tempo onde a gente não apenas discorda, mas a gente parece que precisa odiar e virar inimigo de quem discorda. O próprio Charlie Kirk dizia que a discordância ela é saudável, desde que a gente mantenha ela num nível de sanidade e de equilíbrio. Discordar nos faz conversar, nos faz crescer, nos enriquece.
O problema de nosso tempo é que o senso de justiça própria é tão grande que a gente transforma aquele que discorda em inimigo e a gente passa a odiar e se instala entre nós uma espécie de cultura do ódio que faz a gente normalizar as guerras, normalizar as injustiças, a indiferença, a corrupção. E há uma palavra de Jesus a respeito desse assunto que nos faz refletir profundamente. Jesus diz: se a justiça de vocês não exceder, não for além da justiça dos religiosos e do mundo, vocês não poderão entrar no reino de Deus. Vejam, a esposa de Charlie Kirk entendeu o que o presidente não entendeu. No funeral de Kirk, o presidente, entre outras coisas, disse: em tudo eu concordo com o Kirk, mas em uma coisa eu discordo. Ele amava os inimigos, eu não, eu odeio os meus inimigos. Percebe? Erika Kirk foi muito além da justiça humana, da justiça dos religiosos. Erika foi além mesmo da justiça boa do pai do assassino. A compreensão bíblica, meus amigos, de justiça vai além do olho por olho, dente por dente, além da retribuição. Ela vai além do certo e do errado, ela vai além da lei, mesmo que a lei seja necessária. As primeiras páginas da Bíblia nos contam a história de Caim e Abel. Movido por ira, por inveja e por maldade, Caim matou o seu próprio irmão. Esse pecado destruiu a vida do inocente. Abel afastou Caim de Deus e da sua família. Além disso, a injustiça de Caim trouxe maldição à terra, ao seu trabalho e à sua vida. Toda foi consumida por sentimentos de rejeição, de culpa e de medo. Deus afastou Caim, ele pagou pelo seu erro, ele foi castigado pelo seu crime, mas aí entra o diferencial da justiça divina. Deus o tratou com misericórdia, colocando-lhe um sinal para preservar a sua vida. Que sinal era esse? O que você acha? Eu acho que era uma cruz. Amigos, assim é a justiça de Deus. Ela é uma moeda de dois lados. Tyler Robinson matou injustamente o marido de Erika Kirk. Ele precisa da lei, que vai condená-lo à prisão, certamente. Mas Erika Kirk compreendeu que o problema maior do atirador está na prisão interior na qual ele está. E desta não há lei que livre a ele nem a mim. Esta só com misericórdia. E por isso ela anuncia para ele: eu perdoo você. A justiça de Deus, meus amigos, ela tem dois lados, a lei e a misericórdia. Essa é a justiça que Jesus quer que a gente viva. Essa é a justiça com a qual você precisa tratar os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, a sua vida, se você quer sobreviver. O filme que nós recomendamos nessa semana e que já recomendamos em outro tempo, chamado Graça e Perdão, nos inspira nessa direção e nos ajuda, e se você ainda não teve a oportunidade de assistir, eu quero recomendar para que você o faça.
Com tudo isso que nós refletimos, de tudo isso, o que a gente leva para casa? O que a gente faz com tudo isso? Em primeiro lugar, nós precisamos nos dar conta de que o mundo no qual vivemos não é um mundo justo. Foi Jesus quem nos disse que o mundo no qual vivemos, ele jaz no maligno. O mundo que Deus criou no início, esse sim era um mundo justo. Mas o mundo que se desconectou do Criador é um mundo injusto. O mundo no qual você educa seus filhos não é cor-de-rosa, ele é mais parecido com preto e branco. Por isso, precisamos nos dar conta, o mundo no qual vivemos não é um mundo justo. Em segundo lugar, o mundo e nós precisamos de lei. Já dizia o filósofo John Locke há 400 anos, que onde não há lei, não há liberdade. Mas a lei que o mundo precisa não é a minha lei, mas a lei de Deus e a lei construída por todos, na coletividade, que seja justa, que coloque ordem na sociedade e que dê oportunidade para todas as pessoas. Por isso precisamos de lei, o mundo precisa de leis. Por mais desconfortável que ela nos deixe, nós precisamos de lei. Em terceiro lugar, o mundo precisa de misericórdia. Somente a graça e a misericórdia de Deus, meus amigos, eles nos libertam para que possamos olhar para o outro com misericórdia. A lei, ela pode até colocar ordem no convívio humano e na sociedade, mas a lei não transforma o nosso coração. Erika Kirk compreendeu isso. Por isso, nunca é bom a gente esquecer, nunca é demais lembrar que a palavra misericórdia significa ter um coração para a miséria do outro. Não faz nenhum sentido a gente se alegrar com a desgraça dos outros. Isso não pode ser motivo de alegria para nós. Por isso, se o mundo precisa de lei, o mundo também precisa de misericórdia. E a justiça de Deus, ela tem esses dois lados, o lado da lei e ela tem o lado da misericórdia. E em quarto lugar, justiça não se faz com as próprias mãos. Violência gera violência, armas geram morte, pena de morte e guerras não produzem paz. Olha países onde tem pena de morte, veja se os problemas foram resolvidos. Não resolvem. É ilusão nós acharmos que vamos alcançar a paz fazendo guerra ou vamos fazer a paz usando armas. Não é assim que funciona. O segredo é a gente trabalhar aquela palavra que vemos no início, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que derruba aquelas prisões que estão dentro de nós. Essa é a situação. E em quinto lugar, se nós queremos viver num mundo de justiça, nós precisamos aprender a respeitar as escolhas dos outros. Nossos familiares, nossos amigos vão fazer escolhas diferentes, escolher caminhos diferentes do que nós. Se nós não aprendermos a respeitar as escolhas dos outros, não há caminho humano possível de um convívio pacífico e harmonioso. Você sabe onde começa o mundo justo? Segundo a palavra de Deus, começa em mim mesmo. Veja essa palavra e com ela eu concluo do profeta Isaías. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Lavem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas, diz o Senhor. Digam não para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelos pobres,
levantem a voz em favor dos indefesos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça mensageiros e promotores da justiça de Deus ali onde a gente está. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, nós pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre nós, para que neste mundo injusto e de injustiças nós possamos ser mensageiros da justiça divina, que tem dois lados, o lado da lei e o lado da misericórdia. Dá que entre nós, Senhor, possamos vivenciar aquela justiça que vai além da justiça do mundo e que vai além da justiça dos religiosos. Dá, Senhor, que mais e mais a Tua justiça possa habitar entre nós. Em nome de Jesus. Amém.